Bem-vindo ao Quadrinho ao Quadrado, neste programa Hermínia, de Diego Sanches. Pois bem, sejam bem-vindos a mais um Quadrinho ao Quadrado. Eu sou o Estranho e estou novamente aqui com o Judeu Ateu. Exatamente, novamente reunidos para falar sobre quadrinhos nacionais. Pois é. Nesta semana em que sai este podcast de Hermínia, é uma daquelas semanas que a gente faz 2 programas menores, porque são quadrinhos que, por são quantidade menores de páginas, eles são menores, não é menores de qualidade, não é menores de menos importantes, são certo. Menores de tamanho, e a discussão não se estende tanto quanto os outros, então por isso, para compensar a discussão ser curta, a gente faz 2 programas numa semana só, então todo mundo sai ganhando. Tudo exatamente. Menos a gente que tem o dobro de trabalho. Eu acho mais fácil, na verdade, ler 2 obras curtas do que uma muito comprida. Mas depois tem que editar 2 podcasts. Não, tem isso. Mas são mais curtos também. Enfim, neste programa a gente vai falar então sobre Hermínia, do Diego Sanches, lançado pela editora Mino. E é um quadrinho aqui de capa dura, como que bonito. chama? O negócio não é, que ele brilha quando você põe contra a luz, assim, na tela. Um verniz na tela, na capa. E páginas bem grossas. Ele parece ser bem grosso, mas é porque as páginas são bem grossas, então na verdade ele é bem curto mesmo. Antes de tudo, quem tá chegando aqui aleatoriamente, nós sempre fazemos um primeiro trecho sem spoilers, então se você não leu Hermínia e quiser conhecer, você ouve essa primeira parte, e aí se você já leu ou depois de comprar, se gostar da primeira parte, comprar e ler, ouve a segunda parte, que aí tem spoilers. Maravilha, mas a gente vai deixar, a gente faz uma transição pra parte com spoilers. Isso. Hermínia, Estranho. Hermínia Quer saber? Não, dá pra fazer uma premissa fácil dessa obra. Conta a história de Arcádio e Hermínia, que são 2 pessoas que estão fazendo quase uma road trip, num mundo, em tese, pós-apocalíptico, no qual uma névoa tá meio que capturando as pessoas e absorvendo pra dentro dela. E a gente acompanha a história desse casal inesperado e é meio que a viagem deles até lugares, vivendo nessa sociedade bem deserta, pós-apocalíptica, distópica quase. Distópica não. Distópica não. Um pouco exagerado, porque na verdade é só um mundo vazio. Basicamente é isso que a gente tá vendo, né? Um mundo vazio e a interação entre eles, né? A história basicamente vai se ancorar nessa interação entre esses 2 personagens. E eu hesitei um pouco antes de dar essa premissa, porque é sobre isso, mas meio que não é também, e meio que é de volta ao mesmo tempo no final, né? Hermínia, pra mim, se eu fosse descrever ele bem diretamente, eu diria que ele é um quebra-cabeça, né? Ele é um quebra-cabeça bem complexo. Eu não sei, eu já vou começar a conversar aqui da minha opinião. Eu não sei se ele é o tipo de quebra-cabeça que eu gosto, porque ele parece pra mim ser um quebra-cabeça bastante intertextual. Muito da sua compreensão completa, sabe? Você pode terminar Hermínia com várias análises e tudo mais, mas eu definitivamente acho que muito da experiência de Hermínia é justamente caçar várias das pistas, várias das referências a pinturas e a textos e ao oculto que tem dentro dele, fora, e meio que tentar capturar pra ver como eles significam a obra. Não sei se você teve essa mesma experiência ou não. Eu achei ele... É bem comum, inclusive, em quadrinhos nacionais, eles serem mais etéreos e poéticos, de forma geral, na sua narrativa. E normalmente isso é para evocar alguma sensação, evocar mais um sentimento do que a importância da narrativa, da história, da sequência de acontecimentos. Mas eu acho que ele tá tão etéreo que eu não sei se eu entendi o que ele tava querendo dizer etéreamente. Pois é, eu definitivamente terminei Hermínia com o mesmo feeling. Tipo, é curioso, porque eu terminei Hermínia e ao mesmo tempo que eu fiquei meio... eu não sei sobre o que é isso, afinal de contas. Eu também fiquei... Quer saber? Eu senti coisas, sabe? Tipo, evoca sentimentos essa história, apesar de tudo. Ela é definitivamente confusa e etérea, eu concordo com isso. Mas ela tem uma narrativa central que é relativamente bem estruturada, sabe? Acontece essas coisas com esse casal e eles têm um certo final ali,
E que acontece, não é que termina em nada mesmo, sabe? Tem alguma estrutura Hermínia, ele não é completamente etéreo. Ele é um pouquinho mais do que ele deveria, talvez. Uhum. Mas eu termino e eu senti alguma coisa. Não, definitivamente. O que eu falei, ele é etéreo, essa narrativa meio vaga. Uhum. Dá pra tirar algumas conclusões baseadas no final, algumas ideias do que a história representa. E ainda assim, independente disso, existe essa interação constante entre esses dois personagens, né? Que são o Arcádio e a própria Hermínia. E essa conversa meio não é desconexa porque faz sentido a conversa, mas essa conversa meio quase unilateral, né? Basicamente ela puxando assunto e querendo explicações dele, e ele respondendo meio simples ou monossilábico, né? Eles estão se entendendo ali. Ao mesmo tempo que ela continua sendo um mistério completo pro leitor, né? A gente termina sabendo o menos possível dela, de todos os personagens. Eu não sei, é porque eu terminei de ler Hermínia e eu fiz algo que eu raramente faço com obras que a gente analisa aqui no Quadrinho Quadrado. Eu fui ler várias resenhas. E surpreendentemente até que tem bastante resenha de Hermínia. Eu li umas 3 ou 4. Em todas elas tinha alguma referência a alguma obra clássica e alguma pintura e eu não sei o que. E aí eu mesmo fiz um pouquinho de pesquisa na Wikipédia, porque pelo menos uma coisa que eu peguei é a tatuagem que ele tem ali, que tá escrito... Ai, já esqueci, era... Eita, alguma coisa em latim, Arcádia, e eu vi que é uma referência a uma pintura clássica, que eu nem vi sendo referenciada em outras resenhas. Eu terminei, eu vi essas resenhas, fizeram parte da minha experiência, e eu fiquei muito, ok, será que, eu não entendi Hermínia porque eu sou aculturado, eu sou burro. E, tirou um pouquinho da minha experiência saber isso, que essa obra é completamente sufocada de textualidades obscuras, sabe? Sim, é aquela coisa, né? Isso deveria estar lá pra enriquecer a história e não como um pré-requisito. Eu não sou muito fã de história aqui pra você pegar a intertextualidade, você tem que conhecer a carreira do pintor Gregori não sei o que, sabe? Eu não sou muito fã disso. Eu não acho que Hermínia segue por esse caminho também. Você acha que não? É porque é justo por causa disso que eu senti que talvez Hermínia não é o tipo de quebra-cabeça que eu gosto, sabe? Porque justamente é de você fazer meio que uma pesquisa e ir atrás e ou já conhecer previamente, né? Ser super culto. Exato. Talvez. Eu terminei Hermínia e eu não senti que eu poderia amarrar o quebra-cabeça. Não poderia montar o quebra-cabeça que a história é, sem justamente ter várias intertextualidades. Ele deixa aquela sensação de que eu não entendi tudo e eu não entendi tudo porque eu sou burro. Burro não, mas eu sou inculto. É um pouco essa sensação, sim. Que nem um filme iraniano, assim, né? E o pior é que essa é a principal sensação que eu tive quando eu terminei. E ao mesmo tempo, eu olho pra Hermínia e eu acho que eu amo essa obra. Ela tem, narrativamente, eu vou repetir esse aditivo, ela é bem etérea. E você termina e você se sente meio, eu não entendi. Mas o trabalho visual, a narrativa, é tão forte, é tão única. E é tão experimental. E acaba mesclando tão bem com essa ideia pós-apocalipse, quase Lovecraftiana, dessa nuvem, dessa névoa bizarra, que você entra muito empaticamente na cabeça desses personagens. Eu não sei porque... Experiências com eles. Particularmente a parte da névoa foi uma parte que foi uma suspensão de descrença e depois, no final... tem uma pseudo-interpretação que dá pra tirar. Mas a história inteira pra mim foi, ok, existe essa névoa. E segue o jogo, sabe? Parece que a névoa era menos importante pra história do que qualquer coisa. Parecia que era só o motivador. Então eu não consigo ver uma profundidade enorme no que representa essa névoa. Não, eu também não. Possivelmente um risco distante, etéreo. Não. É só, a ferramenta da história. A gente quer fazer essa situação e existe essa névoa e a partir disso vamos ver o que acontece, vamos ver o que vem por aí. Quando eu digo a névoa, acho que o que eu quero dizer é meio que o cenário que a névoa causa. Então, esse mundo pós-apocalíptico completamente deserto, essa road trip solitária mesmo, sabe? Meio que a solidão que a névoa acaba trazendo com ela. O trabalho visual desses riscos pontilhados e desses
enormes espaços em brancos e até justamente por ser esse pontilhado, o vazio entre as linhas, me evocou muito a empatia pela solidão que esses personagens estavam sentindo, eu achei. Eu acho que sobre um aspecto de apresentar e mostrar um pouco os personagens, expressar os sentimentos, expressar algumas angústias, expressar desconforto, esse tipo de coisa, eu acho que a história faz muito bem. Ao acompanhar esses personagens e apresentá-los pra nós nessa relação entre eles, eu acho que Hermínia faz um bom trabalho, sim. As críticas que eu citei anteriores é muito mais voltado pro plano geral da história, né? Ela representa como um todo. Mas esse aspecto específico de diálogo, de relação entre esses personagens, de entendimento, de abrir-se um pro outro, de entender onde estão, de criar uma intimidade pseudo-forçada, né? Uma intimidade num momento estranho da vida. Sim. Eu acho interessante, um aspecto interessante da história. Eu acho que talvez seja a parte que mais me atrai em Hermínia. Não, definitivamente, pra mim também. Se não for a única parte que me atrai. Porque, porque sei lá. Eu gosto do lado artístico também, que a gente não citou, mas a gente pode falar também. Não, mas é justamente porque o valor da narração e essas temáticas mais abstratas está completamente conectado à arte, né? Tipo, ela ser do jeito que é e ser tão única. Sim. A gente acabou não citando, mas Hermínia, ela é branco e vermelho, né? Não é preto e branco. É quase um rosa, né? Quase um rosa aqui, né? Porque a capa... eu acho que magenta. Mais pro vinho, magenta, talvez. Talvez seja a melhor cor. E ele usa bem de quadros bem espaçados, bem distantes, né? Espalha bem pela página, deixa bastante espaço em branco. São quadros desenhados ainda por cima, eles são bem orgânicos, né? Sim. Ele tá ocupando bastante o espaço, né? Não enchendo de conteúdo, mas sim espalhando o conteúdo ao longo das páginas. Ele espalha muito bem, eu acho, sem se tornar repetitivo ou formulaico, porque cada página tem um formato de quadro diferente. Às vezes tem quadro, às vezes não tem. Às vezes é uma imagem grandona, às vezes é um quadro grande com dois pequenos por cima desse quadro grande. São diversos formatos que ajudam a brincar com essa narrativa nesse ritmo de road trip, quando tem que ir mais devagar, quando tem que ir mais rápido. A arte cumpre esse papel, então esse eu acho que, tirando o aspecto do diálogo, é também um grande ponto positivo de Hermínia, né? Ele tem essa narrativa visual bem estabelecida e muito bem feita. E traz um ar extremamente único, eu achei, no final das contas, pra história, sabe? Ela é bem especificamente ela, sabe? Você termina de ler e você, quer saber, foi uma experiência, tipo, ele é bem experimental, mas é uma experiência que, nem que seja só visualmente, talvez tenha valido a pena. Você acha pretencioso, Hermínia? Mas aí a gente entra numa discussão de qualquer quadrinho nacional curto, né? Porque até é bem comum, porque a gente chegou já a comentar em alguns programas, eu já não lembro qual, mas sobre essa característica de quadrinhos mais nacionais e mais curtos, independentes, que eles acabam enveredando por esse lado mais poético, esse lado mais simbólico, em vez de ser algo bem mais como uma história concreta, com começo, meio e fim. E quando ele vai para esse lado mais de intimista, poético, porque ele pode ir pro lado do simbolismo, mas ser um negócio mais escrachado ou mais com propósito específico, como, por exemplo, a gente pega a Lavagem, que a gente já citou aqui, que ele também vai para um lado mais abstrato em alguns momentos, só que ele tem um propósito mais específico que não esse intimista. Quando a gente vai para um lado intimista ao ser humano, a gente tem essa coisa de, será que não tá sendo pretencioso, né? Falando sobre a conexão humana, falando sobre nossa relação com o mundo. Acaba soando mais pretencioso porque poesia é pretenciosa de forma geral, né? Qualquer coisa que tenta dar uma lição de moral sobre o ser humano é pretencioso por nossa... Eu não acho isso verdade, não. A nossa visão é sempre aquela coisa, tipo, o que essa pessoa tá falando, sabe? Tipo, vamos avaliar se ela sabe o que ela tá falando sobre o mundo, sabe? A gente sempre vai com um pouco mais torto quando alguém tenta falar da narrativa humana, eu acho. A narrativa não, né? O sentimento de forma Isso quer dizer que você acha, Hermínia, pretencioso? Eu acho que toda história a gente pode chamar de pretenciosa. E a questão é que isso é algo pejorativo? Sempre que você quer versar sobre a natureza humana, você não está sendo pretencioso? Não. Quem é você para falar sobre a natureza humana? Eu acho que dá para falar sobre a natureza humana sem emanar um ar de
superioridade. E pedantismo ou superioridade. Sabe? Eu não acho que Hermínia é pedante, eu não sinto pedantismo eu também não. Hermínia. Eu acho que ele vai para um lado poético, ele vai para um lado, entre aspas, pretencioso, mas sem querer ficar cagando regra, sem querer... embora a gente tenha dito que talvez ele tenha essa coisa de, você precisa conhecer não sei o que pra gostar, que veio de mas isso é uma experiência externa minha, em nenhum momento... Sim, exatamente. Hermínia referencia diretamente. Ou te obriga, né? Ou tenta parecer que conhece mais coisa do que você, né? Fica citando referências só pra falar que tem uma referência. Acho que não. Acho que a Hermínia, embora ele verse sobre algumas coisas de sentimentos, ele não é pretencioso pra mim, não. Não. De alguma forma eu acho isso uma conquista. Pra mim, não sei. É porque pra mim ele também não termina pretencioso. E é difícil uma obra tão... Eu não quero usar etérea de novo. Tão abstrata, talvez, no final das contas, na sua mensagem, na sua grande mensagem, não ficar pretencioso. Porque aí você termina e você, você não entende. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho o feeling, quer saber, se eu lesse mais umas 2 ou 3 vezes, talvez eu entendesse no final das contas, sabe? Provavelmente nos spoilers a gente pode catar, a gente vai comentar de algumas mensagens que a gente catou aqui e ali. E, eu acho que muito vem desse ar de justamente não pedantismo. Direito, no final das contas, quer saber, ele é mais direto do que ele parece, quanto mais você pensa nele, sabe? E Hermínia meio que foi assim pra mim desde que eu comprei ele. Toda vez que eu olho ele na prateleira eu penso, quer saber, é bom trabalho. Funcionou, né? Bom, beleza. A gente falou bastante sobre Hermínia, e Hermínia é pra ser o programa mais curto mesmo. Se você não leu Hermínia e tem interesse, sempre tem o link no post pra você ir atrás de adquirir, se for o caso. E caso você já tenha lido ou venha a ler, pode continuar conosco para ouvir essa segunda parte do podcast com spoilers. Beleza, vamos lá. Ela é mais menor, porque não tem muito o que discutir. E no caso de Hermínia, o que dá pra gente discutir sobre o que você entende, né? Que tudo era um sonho? Então... Era um daydream do cara enquanto ele fazia uma tatuagem? Porra, mano, eu não sei se eu gostei dessas páginas finais, não. As finais não, né? Porque depois ele deixa, as finais ele faz, voltando pra esse daydream. Mas fora isso, ele dá essa impressão de que, né, tudo... A névoa era o cigarro do tatuador. Cara, o zumbido era o negócio da tatuagem lá. E era um daydream dele. É curioso, porque eu acho que em qualquer outra obra, eu ia falar, ok, esse é o final. No final das contas era tudo isso. Mas Hermínia é só nesse meio que ar de tem uma coisa maior sendo contada aqui. Esse final meio que você lê ele e você pensa, mas pode ser que não foi também, né? Eu acho que foi. Deixa meio claro, mas aí o que eu acho que dá pra se analisar é se existe essa personagem Hermínia em algum lugar e ela é a representação de alguém na mente do personagem, do Arcádio, ou se é algo só do sonho dele, se é só um sonho dele específico, que é ele buscando algum significado pra vida, um propósito dessa fuga, encontrar alguém na vida, ou é ele relembrando de momentos e associando isso com a situação. Fica no ar o que isso pode representar, e eu acho que nem é relevante a gente saber, né? Quem representa a Hermínia? A Hermínia é quem na mente dele? Não sei se é relevante. Não sei, deve ter alguma relevância tem, né? Pra, entender a obra. Mas acho que pra mensagem, eu não sei. Pra narrativa que o quadrinho fez, é irrelevante se ela existiu ou não. Se ela existiu ou não, realmente isso não importa. Se ela é alguém de verdade ou não, sabe? Não, mas quem ela representa também. A não ser que, sei lá, venha com alguma merda de, não, a Hermínia representa a sociedade, sabe? Se vier com umas
Mas eu penso nisso justamente. Não a sociedade especificamente, mas... Bom, se bem que... Pode ser que não, mas é que eu penso justamente na experiência que ele teve com ela, sabe? Meio que... Se eu tirar alguma mensagem grande de Hermínia, provavelmente é sobre saber dizer adeus, esse tipo de coisa, sabe? Uma jornada pessoal também, né? Porque é ele indo pra casa do pai, levando ela, só ele com ela. Eu acho que o que a gente comentou de ele não é tão pretensioso, né? Ele não busca ser algo a mais, ser pedante. Eu acho que é um reflexo de que, pra mim, a história de Hermínia não é sobre um grande simbolismo do mundo, e sim sobre algum aspecto do humano, assim, sei lá, de busca de alguma coisa, compreensão do passado, ou busca das raízes, ou se abrir com pessoas. É algo mais humano do que algo universal, tipo, ele tá sonhando com a repressão da sociedade, sabe? Acho que não é isso. Tá. Não, ao mesmo tempo que a minha mensagem é um pouquinho mais abstrata que a sua, talvez, tipo, justamente separação e... Talvez, também. Esse tipo de coisa mesmo, tanto eu definitivamente consigo ler Hermínia com os olhos pensando de que a Hermínia era alguma ex e que agora ele tá tatuando alguma experiência que ele passou pela vida, e nas partes finais, quando a névoa tá engolindo eles, ela meio que vai embora e ele diz, eu não tô pronto ainda, sabe? Eu leio muito sobre morte aí, justamente, sabe? Talvez morte ou um fim de um relacionamento que exatamente. Pode ser alguma coisa nesse sentido, mas justamente por um sentimento bem mais pessoal, uma mensagem universal, e é por isso que eu acho que não é pretensioso e acaba funcionando por conta disso, né? Por ter um escopo mais reduzido. Sim. Aí eu acho melhor. Não, eu entendo o que você quis. Eu acho que eu tô entendendo agora o que você quer dizer. É meio que pura obra passar nesse cenário meio que pós-apocalíptico. Você meio que tá esperando alguma coisa a essência da natureza humana quando tudo tá errado, sabe? Quando a sociedade colapsa e não sei o que, né? Realmente a mensagem acaba sendo muito mais humana, muito mais a ver com sentimentos pessoais, esse tipo de coisa. Sim. Aí eu concordo, realmente. Ao mesmo tempo que eu não tenho confiança nenhuma em dizer exatamente sobre o que é. Não, também não, né? No menor, eu não tenho a menor confiança de cagar uma regra aqui sobre o que o autor tentou dizer. Dá pra gente falar sobre o que a gente sente e o que a gente acha que é o que a gente comentou, né? Eu me senti muito... Eu também, essa é uma forma interessante de analisar, porque mais do que um interesse pela narrativa, alguma coisa assim, o que mais me chamou a atenção por Hermínia é meio que só o sentimento que ele me evocou, assim, sabe? Quase como uma pintura que você observa ela estática e você evoca uns sentimentos que às vezes não tem a ver com a mensagem necessariamente da pintura. Eu sentia muita solidão mesmo, sabe? Meio que me preenchia dentro desses vazios. Mas é aquela solidão melancólica, quase gostosa, sabe? Eu me senti satisfeito lendo, sabe? Ele mesmo que não... particularmente eu não senti que ele ressoa pessoalmente comigo, eu não me senti afetado pessoalmente, eu achei bem empático. Dava pra eu sentir uma empatia por essa situação, compreender um pouco esses personagens. Então, ele é relacionável de alguma forma, embora não interiorizável. Não me senti... Não bateu perto de casa em nada. Mas eu achei que parece ser algo feito ali de coração, algo bem honesto. Honesto é um bom adjetivo que eu daria pra Hermínia, com certeza. Beleza. Não vamos nos estender tão mais, porque, né, já tá um programa longo pra um quadrinho mais curto. Se você está ouvindo até aqui, você já sabe qual vai ser o próximo programa que terá ainda esta semana, que será Raiz, de Dudu Torres. Maravilha. Então até esta mesma semana. Até esta mesma semana.